Oi, seres de luz, eu sou a Graça Alves e hoje eu quero falar para vocês acerca da lei da atração. Essa lei da atração é muito perigosa, perigosa para quem não sabe usar. Eu vou falar aqui de algumas coisas que eu tô lembrando agora, houve outras, né? Mas eu vou falar de algumas assim para o vídeo não ficar muito grande também. Coisas que eu manifestei sem querer. Por que eu sei que eu manifestei sem querer? Porque eu já sabia, eu já conhecia o poder da lei da atração, já havia estudado, já... Só que assim, estudei, já sabia do poder do nosso pensamento e sentimento, porém, eu esqueci, eu não dei crédito, né? Eu fui envolver com outras coisas e não tive o controle da minha mente, né? Eu não controlei os meus pensamentos e sabe o que aconteceu, né? Manifestei coisas que eu não queria. Isso mesmo. Manifestei coisas que eu não queria de jeito nenhum. Bom, mas eu vou falar duas dessas coisas. Três, na verdade, eu vou falar três dessas coisas que eu não queria, mas manifestou de todo jeito, não teve para onde correr. Quando eu trabalhava de assistente administrativa em uma empresa, uma cunhada, né? Que ela tem ainda, inclusive, um mercado e trabalhava as duas irmãs juntas, né? Minha cunhada e as duas minhas cunhadas trabalhavam juntas. E eu fiquei imaginando como seria bom trabalhar lá com elas, né? E fiquei com aqueles pensamentos na minha cabeça e me vendo trabalhando lá, nós três juntas, até porque a gente se dá super bem. E eu fiquei assim, 2 dias com esse tipo de pensamento, sabe? Na minha mente. E me vendo trabalhando lá com elas, com toda aquela... E eu emiti emoção nisso daí, porque eu me senti tão real. Eu me via realmente trabalhando lá. Só que eu já estava trabalhando numa outra empresa. Isso é falta de vigilância. Então, por isso que eu falo, a lei da atração é poderosa, mas é perigosa se a gente não souber usar. Tá, e depois passou um período, eu quis sair, né? Já não estava mais satisfeita nessa empresa onde eu estava, me desliguei de lá, até porque eu comecei a montar um negócio para mim, comecei um negócio meu, e enfim, o negócio também acabou não dando certo, porque... Na verdade, eu ia colocar um quiosque, né, de sorvete na praça, de frente à minha casa, e enfim, aí a prefeitura, no final das contas, de última hora, resolveu não me doar mais o espaço ali, já estava tudo pronto, a prefeitura mesmo, né, ofereceu lá, falou que já estava tudo ok. De repente, eles falaram que não podia mais. E aí eu falei que eu não queria mais, né, tá bom, então eu desisti, né, não vou mexer mais com isso. Enfim, só que nesse período que eu parei, que eu tava em casa, o esposo da minha cunhada, que é o dono do mercado lá, me chamou para trabalhar. E eu não queria, porque eu já tinha decidido também que eu não queria mais trabalhar para os outros, eu queria tentar alguma coisa para mim. Ficou mandando recado, e no fim, eu comecei a correr dele. Eu vi ele na rua, eu fingi que não via e comecei a correr. Mas não adianta, você já emitiu aquela vibração e o universo ele é fiel, ele vai trazer para você. E olha, não teve jeito de eu fugir mais, eu tive que encarar isso. E aí eu fui pensar, né, meu Deus, mas né, eu não quero. Aí eu lembrei dos pensamentos que eu tive, aqueles dias que eu fiquei imaginando trabalhar lá. Eu falei, mas agora eu não quero, eu nunca quis, eu não sei o que deu na minha cabeça de eu ficar imaginando trabalhar lá com elas, né? Pra não ficar chato, né? Eu fui, mas eu fui decidida que eu ia falar pra ele que eu queria tentar outras coisas, né? Pra mim mesmo, queria trabalhar por conta, queria ficar presa mais em empresa nenhuma. E acontece que eu cheguei lá, ele conversou comigo e começou a falar a situação que ele precisava tanto de uma pessoa assim. Enfim, resumindo a conversa, eu não tive coragem de falar para ele que eu não queria o trabalho. Eu saí de lá empregada. Eu saí de lá
com o compromisso de trabalhar para ele. E eu fui. Eu fui, mas eu não me conseguia em nenhum momento ficar bem ali, porque eu sabia que foi um deslize da minha mente, né? Era uma coisa que eu não queria mesmo. E aí eu fiquei pensando uma forma de como consertar isso, né? Porque eu criei, então eu vou ter que descriar, né? Eu vou ter que desconectar desse meio, né? Desse negócio. E aí chegou um ponto, né? Um dia que eu falei pro meu cunhado, eu falei, olha, eu não quero mais ficar, né? Era um mercado, assim, não saía tarde. E não dava tempo eu fazer o que eu queria realmente. E aí ela ficou de arrumar uma outra menina. Mas e foi passando os dias, nada dessa menina chegar. E eu comecei a usar a minha mente. Ah, outra coisa, né? Aqui tá uma coisa que eu criei consciente. Daí eu comecei a mentalizar, sentir e agradecer pela nova funcionária, pela menina que ia ficar no meu lugar. E vinha na minha mente uma menina assim do cabelo preto e lisinho. E só essa imagem, todas as vezes que eu mentalizava e agradecia, né, e já via a funcionária trabalhando ali, isso eu criando na minha mente. Aí eu vi a imagem de uma menina do cabelo preto e liso. Então eu agradeci, olha, foi, acho que depois de pouco tempo, assim, depois de 3 dias, eu cheguei lá, já tinha uma menina a aprender, e era exatamente assim, do cabelo liso e preto. E aí eu saí, né? A menina ficou lá no meu lugar, eu saí. E outra coisa que eu criei, gente, sem querer. Lembra daquela empresa que eu falei que quando eu fiquei mentalizando, estava trabalhando com as minhas cunhadas, eu estava numa empresa trabalhando na parte administrativa? Então, não sei porque depois de um tempo eu fiquei imaginando que eu tinha voltado. Assim, essas coisas, por isso que a gente tem que sempre estar de vigilância. A Bíblia fala, né? Que vigiai e orai sem cessar. Esse vigiar e orar é a gente estar em estado de alerta o tempo todo para que a nossa mente não venha nos sabotar. E assim, vem do nada aquele insight assim. E um dia eu peguei, vários dias, umas 2, 3 vezes, eu peguei também imaginando eu voltando, eu trabalhando de novo naquela empresa. Porque lá eu gostava, lá eu tinha liberdade, lá era muito bom. Eu só quis sair porque eu ia tentar um negócio próprio, que foi o que não deu certo. E aí eu fiquei pensando, falei, mas a hora que eu vi, imaginei que o que eu tava fazendo, né, eu cortei, né, falei, não é isso que eu quero. E aí nós fomos viajar no final do ano, nós fomos viajar tudo. Por incrível que pareça, eu tava numa viagem, fazendo até um curso lá, um treinamento lá em Belo Horizonte com a minha família. Eles ligaram daquela empresa onde que eu tava. Primeiro, né, no início do vídeo que eu falei, eles me ligaram perguntando se eu não queria voltar. Só que nesse período, quando eles me ligaram perguntando se eu não queria voltar para a empresa, eu ainda estava lá com a minha cunhada. Eles só me liberaram porque eu já tinha esse compromisso, já estava tudo pronto para viajar. Então eles me liberaram esses dias para mim ir lá em Belo Horizonte fazer esse treinamento. Depois eu voltava e continuava com eles. Aí eu falei, não, eu tenho um compromisso, né? Tô com a minha cunhada e tal. Quando eu chegar de viagem, eu vou voltar, né? Trabalhar com elas, que eles me liberaram só nesse período. Aí eles falaram, tá bom. Aí passou uns dias, acho que uns 2, 3 dias, eles me ligaram de novo, perguntando se eu queria o trabalho, porque eles queriam ter certeza, uma resposta minha. Porque se eu falasse que eu ia voltar, eles não... podia ficar despreocupado que eles não teriam que contratar uma outra menina para aprender o serviço, porque eu já sabia o serviço. Então, se eu quisesse, assim que eu chegasse, eu já podia entrar direto e que eu já conhecia o trabalho, né? Eles não ia ter problema. Aí eu dispensei, falei, não quero, pode arrumar outra, porque eu já tenho compromisso lá com a minha cunhada, né? Não tinha como. E eu falei, mas eu não quero voltar, né? Eu não quero esse tipo de trabalho, eu quero tentar alguma coisa pra mim. Eu já tava lá na minha cunhada, mas já tava insatisfeita, porque eu tomei uma decisão assim forçada, porque na verdade eu fiquei com vergonha de falar pro meu cunhado que eu não queria ir trabalhar pra ele, com eles, né? E aí mais uma coisa, que aí eu me lembrei que eu também teve um tempo que eu fiquei imaginando que eu tinha voltado lá pra aquela empresa, né, anterior. E outra coisa foi que
quando a prefeitura veio medir, né, o espaço na pracinha, que eu queria montar um quiosque para mim trabalhar, eles falaram que estava tudo certo, né? E aí nesse período, até que eles organizaram os papéis, tudo lá, né, para mim já poder construir o quiosque na praça, eu fiquei, aí sim, eu fiz tudo que eu podia para a lei da atração funcionar mais rápido. Eu coloquei foto do modelinho do quiosque que eu queria na tela do meu computador, na tela do meu celular, eu deitava imaginando eu trabalhando, eu sentindo todos os detalhes, né, igual fala pra gente fazer, sentindo todos os detalhes, atendendo os clientes, sentindo eu ali pegando no dinheiro, contando dinheiro do caixa para voltar ao troco. Eu fiz todo o processo. Mas aí, o que aconteceu? A prefeitura colocou um obstáculo, eu não sei porquê, eu acho que eles pensaram bem, né? E resolveram que não ia mais me fornecer o local. Eu fiquei chateada, mas eu falei, tudo bem. E depois eu falei, mesmo então tá bom, vou partir para outra, né? Partir para outra coisa. Depois de um ano que eles falaram que não ia me fornecer o ponto lá, depois de um ano eles me ligaram, falando que eu podia ir lá na prefeitura e que agora já tinha dado certo o espaço lá para mim. Mas o resultado, então, foi um ano, né? Porque tudo tem um tempo também, a lei da gestação, né? Tudo tem um tempo de acontecer. Só que quando eles resolveram liberar mês de vez, pra mim eu já não queria mais. Porque aí eu já tinha descartado tudo, as coisas que eu já tinha comprado, não tinha mais nada, porque eles falaram que não ia me fornecer o ponto, né? E eu não queria. Mas mesmo assim, eu fui lá na prefeitura e falei, né, que se eles quisessem, eles poderia passar o ponto para outra pessoa, porque para mim não servia mais, eu não queria. Então, o que acontece? Duas coisas. A gente tem que vigiar os nossos pensamentos, né, os nossos sentimentos, para ver onde que a gente está vibrando, se a gente está vibrando, está imaginando, pensando coisas que a gente quer ou que a gente não quer. E outra, saber que tudo tem um tempo. Por isso que a gente tem que ter certeza, tem que ter um propósito definido, porque pode ser que antes da materialização acontecer, a gente desista. A gente não quer, foi o que aconteceu comigo. Porque na verdade eu desisti porque eles não liberaram, né? Assim, de primeira mão para mim. Mas depois de um ano certinho, eles ligaram. Só que nesse período eu já tinha desistido. Eu já estava em outra, né? Aí eu dispensei. Então, mas a lei da atração, ela funciona, claro, a gente vive criando, né, as coisas, o tempo todo a gente está criando algumas coisas, tanto bom quanto ruim, por isso que a gente tem que vigiar o tempo todo nossos pensamentos, nossos sentimentos, né, as vibrações que a gente está emanando para o universo, porque com certeza aquilo vai voltar para a nossa vida, querendo ou não. Mas é isso daí, então é um alerta, né, para você que está despertando agora, ter cuidado do que você vai criar, né? Vigiar o tempo todo a sua mente, os pensamentos, as emoções, para não criar coisas indesejadas. Mas em compensação, eu também já criei coisas muito boas, já manifestei muitas coisas boas, propositalmente. Mas isso é assunto para outro vídeo. Agora eu quero pedir para vocês curtir, compartilhar esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu dislike também se você não gostou. Isso também para mim é importante, eu respeito a opinião de cada um. Se inscreva no canal também, aperte no sininho para quando tiver vídeo novo vocês serem notificados. Um beijo de luz no coração de todos vocês, que vocês consigam atrair muitas coisas boas para a vida de vocês.